falar deste assunto que está gerando muita polêmica, né? Essa brincadeira de mau gosto, chamada de desafio da rasteira ou quebra-crânio. Um caso de morte foi registrado numa brincadeira semelhante, isso aconteceu no ano passado. A vítima foi uma adolescente de 16 anos que teve traumatismo craniano. E para conversar com a gente sobre este assunto, os danos, né, que essa queda pode provocar para a nossa saúde, eu recebo hoje o médico neurologista, o Dr. Aníbal de Quadros. Tudo bem? Uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais, doutor. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos. Produção, enquanto a gente conversa, pode colocar na tela as imagens, né, dessa brincadeira, dessa palhaçada, sei lá como que a gente chama isso, porque não dá para chamar de brincadeira uma coisa dessa, né, doutor? Sim, é horrível. O senhor que é neuro, uma queda dessa, sem esperar, né, ó, a pessoa não consegue se defender, o que isso pode ocasionar? Bem, essa é uma situação muito grave, pode até levar à morte da pessoa, né, numa situação extrema disso. As crianças, os pais, os colégios têm que estar atentos a isso, porque eles podem ser responsabilizados, então faz parte de nós, né, como pais, os colégios, os professores, orientar as crianças, porque pode ser responsável. Então a morte é uma consequência disso, é a mais grave de todas. Pode deixar sequelas gravíssimas, como a pessoa ficar paraplégica, tetraplégica, numa fratura de coluna, na batida na região da cabeça, leva ao traumatismo craniano, onde a pessoa pode ter um sangramento dentro da cabeça, onde pode precisar cirurgia. Aquele rapaz ali, ele desmaiou aparentemente. Sim. Na hora da queda. Sim, ela Perdeu já a mostra que é consciência. uma batida na cabeça, um traumatismo mais grave, né? Então, assim, existem sequelas assim que podem ser muitas vezes danos neurológicos irreversíveis, né? A pessoa ficar com distúrbios de aprendizado, déficit de visão, dificuldade de coordenação motora, fraqueza num braço ou numa perna, ou mesmo a tetraplegia, paraplegia, no caso uma fratura de coluna cervical. Então isso é uma situação onde a gente precisa alertar as crianças, orientar, conversar muito com as crianças sobre isso, orientar os pais para também orientar as crianças, os professores, as escolas, porque isso é um absurdo que não pode ser disseminado, né? Isso não pode acontecer. Tem a participação do nosso público, pode colocar na tela. O recadinho do Paulo. Meu filho tem 9 anos e já chamei ele para explicar sobre essa brincadeira e o que ela pode causar. É isso aí, Paulo, parabéns. Tem que conversar mesmo, porque às vezes, gente, a criança incentivada por um colega, né, doutor? E tem fase, assim, que a criança está sujeita a muita influência, né? O colega coloca a pilha, vamos fazer, tá todo mundo fazendo, só você que não. Exatamente. Essas situações que se disseminam pela internet, né? Essas coisas, muitas vezes sem comprovação científica, os boatos, e se as brincadeiras de extremo mau gosto, né, elas podem se influenciar as crianças, são as mais suscetíveis. Então a gente está sempre orientando as crianças. Isso vai um alerta também, né? A gente estava conversando, que também as crianças têm que ser orientadas a usar capacete quando estão de skate, quando estão de bicicleta. Isso também são situações que a gente precisa estar orientando. Aqueles patinetes elétricos, né, doutor? A gente tem um aumento muito grande nas cidades onde disseminou muito os patinetes, né? E isso é natural que as crianças usem cada vez mais. Assim, a gente vê aqui na cidade de Itajaí mesmo, os ciclistas, uma minoria usa capacete na situação do dia a dia e nos hospitais que a gente atende, no Hospital Marieta, que é o nosso maior hospital, a quantidade de pessoas vítimas de traumatismo craniano também é muito grande, além dessas Porque situações. o traumatismo craniano na hora da queda, o que faz ele ser mais grave ou não? É o impacto ou é o jeito mesmo que a pessoa caiu? Existem vários fatores, né? A velocidade com que a pessoa vai cair, a altura com que ela vai cair, se ela vai se proteger ou não, né? As pessoas idosas, elas têm um risco maior de quedas pela sua defesa, então isso também é uma situação que a gente trabalha muito, a prevenção de quedas nas pessoas idosas à noite, né? Ter sempre uma proteção em casa, no banheiro. Então, esses são fatores que levam. A questão da idade. Claro, as crianças também têm uma agilidade maior, em geral, do que os adultos. Né? Não param, então elas se protegem um pouco mais. Mas existem vários fatores, né? No próprio traumatismo craniano, a gente fala muito dos objetos, né, que podem cair na pessoa, bater na cabeça. Isso também leva a uma situação muito complexa, de vários fatores que levam ali para a pessoa se defender quando está caindo, ela colocar os braços, né, a altura. Então, a gente já considera uma queda de 1,5 metro, isso é a nossa orientação da academia até americana,
coloca como isso, qualquer queda acima de 1,5 m de altura já é considerado grave. Né? Então, já demanda a gente ter que fazer exames, uma observação neurológica maior, exames complementares, você tem que fazer uma tomografia nessas pessoas. Então, uma queda da própria altura que a gente fala, já é uma situação muito grave. Tem mais a participação do público, pode colocar. Roberto, sobre essa brincadeira de mau gosto, eu já orientei meu filho para não deixar fazer com ele e não fazer com ninguém. E importante também, Roberto, que se a criança vê que essa brincadeira está acontecendo na escola ou na vizinhança, avisar um responsável, um adulto também, para que tome aí as providências e faça a orientação para todo mundo, né? Perfeito. A criança também tem que estar, né, bem atenta a isso, não participar dessas brincadeiras. Então, é um alerta para todas as crianças. A gente já falou bastante, não participar dessas brincadeiras, orientar, contar para os seus pais, para os professores, que essas brincadeiras não podem acontecer. Né? Obrigada, doutor, pela participação hoje aqui no Ver Mais. Obrigado, Flávia.